Bom dia, Paula, ótima semana para você. Agora são 9h33. Estamos ao vivo, chegando até na sua casa, aqui dos estúdios da TV Canção Nova, na Vila Mariana, em São Paulo. A gente começa essa edição dando uma olhadinha lá no céu do Distrito Federal. Em Brasília, segunda-feira de sol, com aumento de nuvens agora pela manhã, com possibilidade de chuva à tarde, máxima de 29 graus. Daqui a pouquinho, nossa equipe lá em Brasília traz as principais notícias lá do Congresso. Mas a gente abre essa edição com um apelo do Papa Francisco para o fim da guerra na Ucrânia. Direto de Roma, o Túlio Fonseca deixa a gente bem informado de tudo o que acontece no coração da igreja. Aqui no Brasil, o cardeal Cláudio Umes renuncia à presidência da Conferência Eclesial da Amazônia. E ainda tem um alerta sobre a qualidade do ar. Aqui você acompanha a previsão do tempo, tudo isso daqui a 2 minutos. Saímos para um breve intervalo com imagens do céu de Florianópolis, Praia dos Ingleses. Por lá tem sol com muitas nuvens e termômetros entre 20 e 26 graus. O Papa Francisco voltou a rezar pela paz entre Rússia e Ucrânia. A guerra já dura mais de um mês. Perante o perigo da autodestruição, Francisco fez um apelo para que a humanidade compreenda que chegou o momento de abolir a guerra. O apelo foi no domingo, durante a oração do Ângelus. Vamos até Roma com mais informações com o nosso correspondente Túlio Fonseca. Bom dia, Túlio. Olá, bom dia, Adelita, bom dia a todos. O Papa Francisco continua a acompanhar com muita atenção e preocupação toda a situação dos conflitos entre a Rússia e a Ucrânia. Ontem, diante de aproximadamente 30 mil pessoas presentes na Praça de São Pedro, o Santo Padre recordou que já se passou mais de um mês desde o início da invasão da Ucrânia e disse que esta é uma guerra cruel e insensata que, como todas as guerras, representa uma derrota para a humanidade e repudiou este triste cenário de morte, onde os pais e as mães enterram os filhos, onde os homens matam os seus irmãos sem sequer os ver, onde os poderosos decidem e os pobres morrem. Francisco ainda destacou com fortes palavras que a guerra não só devasta o presente, mas também o futuro de uma sociedade, e ao relatar a realidade das crianças que principalmente sofrem com toda essa situação, disse que vê a guerra como um ato bárbaro e sacrílego. O pontífice ainda fez um apelo aos líderes políticos para que reflitam sobre isto, que se comprometam no sério trabalho pela paz. O Papa finalizou seu apelo pedindo orações e agradeceu pela intensa participação dos fiéis de todo o mundo que se uniram ao ato de consagração realizado na última sexta-feira. Já na tradicional meditação do Evangelho do domingo, o Papa refletiu sobre as figuras do filho pródigo, o filho mais velho e o mais novo, que são personagens centrais da parábola narrada por Jesus. E afirmou que Deus perdoa sempre e que às vezes somos nós que nos cansamos de pedir perdão e nos distanciamos do Pai misericordioso. E a consequência dessa distância, afirmou Francisco, é a rigidez em relação ao próximo, que já não enxerga como irmão. O Papa recordou que é preciso manifestar a nossa proximidade a quem se arrepende ou quem está a caminho e que também é preciso alegrar-se, pois quem tem um coração sintonizado com Deus, quando vê o arrependimento de uma pessoa, por mais grave que tenham sido os seus erros, alegra-se, pois é deste modo que o Pai recebe seus filhos sempre. Adelita, aproveito para recordar que no próximo fim de semana o Papa Francisco viajará para Malta. Ele vai visitar o local onde o apóstolo Paulo viveu o episódio do naufrágio e também se encontrará com refugiados ali naquela ilha. Nós acompanharemos tudo daqui e com certeza deixaremos vocês sempre informados das atividades e compromissos do Santo Padre. De Roma, Túlio Fonseca, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Muito obrigada, Túlio. Uma boa semana para você aí. Há 2 anos, no dia 27 de março de 2019, o Papa Francisco conduzia um momento extraordinário de oração pelo fim da pandemia do coronavírus. Em Roma, o brasileiro Felipe Domingues faz uma reflexão sobre aquele momento de profundo significado. Poucas pessoas presencialmente, mas um número incontável que acompanhou através dos meios de comunicação. Aquele momento do Papa Francisco sozinho ali na Praça de São Pedro, rezando em nome de todos nós, nesse lugar tão importante para a história da igreja, do cristianismo, foi realmente um momento histórico.
né? O Papa entrou numa fase de consolidação do pontificado dele, quer dizer, ele já apresentou as principais mensagens do seu pontificado, já apresentou o seu estilo e ali foi obrigado a inovar, a fazer as coisas de um jeito diferente e a agir de forma até estranha para ele mesmo, né? Um papa tão social, que gosta de estar no meio do povo, mas enfim, ele teve que reformular e reapresentar as suas mensagens, entrando aí numa fase de consolidação do pontificado, mas também para toda a humanidade foi um momento muito importante, né? O Papa, na época, ele disse, né, nós estamos todos no mesmo barco. O que quer dizer isso, né? Ele disse, todos nós somos importantes e todos nós somos frágeis. E a pandemia deixou isso muito claro, né? Não só eu sou importante e não só eu sou frágil. Não só eu preciso de atenção, não só eu preciso de ajuda. Todos nós precisamos. E a humanidade precisa se unir. A gente precisa viver essa grande fraternidade, como ele diz na Fratelli Tutti, né? Que também foi publicado nesse período, a encíclica Fratelli Tutti. Quer dizer, ele diz, se a gente não se unir, se a gente não entender que nós estamos todos no mesmo barco, esse barco vai afundar. E a única forma de a gente fazer isso é confiando também que Jesus é que está guiando esse barco, né? Que esse barco não está à deriva, desde que a gente realmente deixe, né, ele guiar o barco. Ele dizia, né, dessa pandemia a gente sai melhor ou a gente sai pior. Há outras situações, como essa guerra da Ucrânia, que colocou o mundo inteiro em alerta, quer dizer, a gente está saindo melhor ou está saindo pior dessa pandemia? A gente entendeu que todos são importantes e todos são frágeis? São questões para a gente pensar na nossa vida, na nossa ação pastoral, nas nossas relações, no nosso trabalho. É isso, 2 anos depois, essa é a mensagem que eu acho que fica para nós. Vamos falar agora do clima. Última semana de março tem previsão de mudanças no tempo em São Paulo. No sul do país, as madrugadas já estão mais fresquinhas. Veja agora a previsão do tempo. No sul, o interior da região segue com sol e tempo firme. Chuva isolada no litoral norte de Santa Catarina e leste e norte do Paraná. O amanhecer ainda segue frio, principalmente no Rio Grande do Sul. No sudeste, as instabilidades associadas à passagem da frente fria deixam o tempo carregado no leste de São Paulo, sul de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, que tem previsão de pancadas de chuva forte. O sol predomina e não chove no norte de Minas e sobre o centro-norte capixaba. No centro-oeste, o tempo firme retorna para o sul e oeste de Mato Grosso do Sul e a chuva perde força no estado, vindo apenas em forma de pancadas isoladas no norte e leste. A chuva aumenta na região central e sul de Goiás e no norte de Mato Grosso. No norte, muitas nuvens se formam e chove de forma volumosa sobre o sul de Roraima, norte do Amazonas, centro-norte do Pará e norte do Tocantins. Tempo estável sobre o Amapá. Pode chover a qualquer hora. As demais áreas seguem com sol e chuva forte. No nordeste, muitas nuvens se formam na costa norte e leste da região e tem previsão de pancadas de chuva forte, com risco de temporais, desde o Maranhão até o leste de Pernambuco. No leste da Bahia, o sol e pancadas de chuva com trovoadas. O tempo segue firme no interior baiano. Um relatório sobre a qualidade do ar mostrou que nenhum país atendeu às diretrizes da Organização Mundial da Saúde para o controle da poluição. Quem tem mais detalhes sobre esse relatório é a Aline Mécio. Bom dia, Aline. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham a Canção Nova Notícias. Pois é, Adelita, segundo o relatório, somente 222 cidades no mundo estão seguindo as diretrizes da Organização Mundial da Saúde para a poluição. Mais cedo eu conversei com o Paulo Saldiva. Ele é especialista em poluição da USP aqui em São Paulo e nos explicou alguns dados como, por exemplo, Adelita, você sabia que morando em São Paulo, segundo as pesquisas do Paulo, a gente fuma 3 cigarros por dia de poluição. Vamos conferir. O que a Organização Mundial da Saúde dá? Um método de gestão da bacia aérea. Porque ao momento que você evita adoecimentos e mortes, você pode precificar isso. Tanto em termos de questão de carga sobre o sistema hospitalar, como de custo. E não é só custo do atendimento,
é o custo que ocorre pela pessoa morrer antes do tempo. A queima de fogão de lenha, ou para aquecimento, às vezes é lixo. Então, a gente fez estudos no interior do Brasil, no Rio Grande do Norte, por exemplo, que se queimava muito a casca da castanha do caju, né, que é boa para queimar, né, e mesmo lenha muito seca. E aquelas mulheres, a gente pôs um dosímetro de poluição, era muito pior do que dentro do túnel Salim Farah Maluf. E a carga tabágica equivalente de uma mãe ou de uma mulher que fica, geralmente é ela que faz o preparo dos alimentos, é equivalente a 3 a 4 maços de cigarro por dia. Aqui em São Paulo, eu como patologista, nós temos um serviço de verificação de óbitos que faz autópsia de todas as pessoas que morrem na cidade de São Paulo, mas a gente olha o pulmão dos paulistanos e a gente calculou quanto que um paulistano fuma sem querer, só por respirar o ar. A média dá mais ou menos 3 cigarros por dia. É uma questão, sabe, Aline, não só de saúde ou ambiental, é uma questão dos direitos fundamentais das pessoas. A seguir, Caixa reduz taxa de juros de financiamento imobiliário. A gente volta em 2 minutos. Antes, veja aí como fica o tempo em Belém, no Pará, que vai ter uma segunda-feira de sol entre nuvens e chuva rápida a qualquer hora. A máxima pode chegar aos 32 graus. Canção Nova Notícias, edição da manhã, está de volta e agora com notícias internacionais. Ucranianos levam música a um abrigo. Zelensky diz que a Ucrânia está pronta para discutir neutralidade. Esse é o destaque do The New York Times. Os dois lados se preparam para se encontrar pessoalmente pela primeira vez nesta semana, mas o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky insiste em dizer que não vai ceder a soberania de seu país à Rússia. Prefeito da sitiada Mariupol pede evacuação total devido à falta de suprimentos básicos. A notícia é destaque do El País. O prefeito de Mariupol, Vadim Boichenko, pediu nesta segunda-feira a evacuação imediata dos cidadãos que ainda permanecem na cidade devido à falta de suprimentos básicos. O número de pessoas que permanecem na cidade chega a 160 mil, de acordo com diferentes fontes ucranianas. O Washington Post destaca: concerto entre explosões proporciona descanso em abrigo no metrô de Kharkiv. Na cidade ucraniana, duramente atingida pela invasão russa, 5 músicos trouxeram seus instrumentos para o subsolo. O conflito interrompeu os planos para um festival internacional anual de música clássica, o Kharkiv Music Fest, que aconteceria nesta segunda-feira na maior cidade da Ucrânia. Assim, os organizadores improvisaram um concerto em meio à guerra. Aqui no Brasil, a redução de juros do crédito imobiliário da Caixa Econômica Federal começa a valer a partir de hoje. A Liana Nunes está lá em Brasília e tem mais informações sobre esse assunto. Bom dia, Liana. Bom dia, Adelita, e a todos. É isso, olha, o índice representa uma queda de 0,15 ponto percentual na modalidade poupança a partir de hoje e 0,5 ponto percentual na modalidade Casa Verde e Amarela, que entra em vigor a partir do dia 12 de abril. Essa redução na taxa de juros vale para famílias que tenham renda mensal de até R$ 2.400. A queda das taxas acontece no momento em que o ritmo de financiamento imobiliário desacelera. Para os especialistas em economia, a taxa aumenta a atratividade para quem deseja comprar um imóvel e aumenta também a aquisição e construção de moradias, ampliando também o poder de compra das famílias. Agora, uma outra notícia é a chegada de 47 ucranianos. O desembarque aconteceu no sábado no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, eles receberam apoio da Embaixada do Brasil em Varsóvia.
E a própria embaixada providenciou os documentos de viagem, as notas dirigidas às autoridades migratórias, também sanitárias e aeroportuárias. Os ucranianos passam a ter visto temporário e autorização de residência no Brasil. Aqueles que chegaram no país sem o visto podem solicitar autorização de residência na Polícia Federal. Adelita. No Rio Grande do Sul, católicos participaram da missa de posse do novo bispo de Novo Hamburgo. Dom João Francisco Salmo é o 5º bispo na linha de sucessão apostólica da diocese. A celebração aconteceu domingo na Catedral Basílica São Luís Gonzaga. Dom João tem 59 anos, ele é natural de São Pedro Alcântara, Santa Catarina. Vamos agora para o intervalo e a seguir conheceremos a origem do circo. Veja aí como fica o céu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Por lá tem aumento de nuvens agora pela manhã e pancadas de chuva a partir da tarde. Os termômetros ficam entre 22 e 31 graus. O cardeal Cláudio Umes, presidente da Conferência Eclesial da Amazônia, renunciou ao cargo que ocupava desde 2020. Os detalhes com o Sidney Fernandes. Bom dia, Sidney. Bom dia, Adelita. Bom dia a todos. Dom Cláudio Umes apresentou o pedido de renúncia durante a Assembleia Extraordinária da Conferência Eclesial da Amazônia, realizada no último sábado, dia 26, de modo virtual. Umes afirma que, diante da realidade atual da Igreja e da sociedade, a presidência requer um esforço que, dada a sua situação de saúde, não há condições de enfrentar. Por esta razão, Umes renuncia ao cargo após um longo período de discernimento. O mandato de Dom Cláudio iria até 2024. O cardeal Pedro Barreto, arcebispo de Huancayo, no Peru, assume a Conferência Eclesial da Amazônia. E Dom Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus, assume a vice-presidência. De São Paulo, Sidney Fernandes, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Muito obrigada, Sidney. Em Nazaré, na Galileia, a Danúbia Gleiser mostra para a gente como foi a comemoração da solenidade da Anunciação do Anjo Gabriel à Virgem Maria. Estamos na Basílica da Anunciação em Nazaré, na Galileia, que guarda o local onde o anjo do Senhor anunciou a Maria que ela seria a mãe do Salvador. A comemoração deste fato bíblico começou ontem com a entrada do patriarca latino de Jerusalém, sua beatitude Pier Batista Pizzaballa, na Basílica. E em seguida teve a realização da oração das vésperas. E à noite, a celebração da vigília, presidida por Frei Bruno Varriano, guardião e reitor da Basílica da Anunciação. Na manhã de hoje, a missa da solenidade da Anunciação foi presidida pelo patriarca. Estiveram presentes religiosos, cristãos locais, peregrinos e demais franciscanos. Em sua homilia, sua beatitude Pier Batista falou sobre o convite do sínodo à escuta ao dizer: nossa igreja está em um caminho sinodal que tem como um dos seus temas centrais a escuta. E nisso hoje eu gostaria de parar. É uma das primeiras lições do que Paulo VI chamou de Escola de Nazaré, uma lição de escuta. A Virgem Maria ouviu a voz do anjo, que fez seu pedido que vinha do céu, disse o patriarca. E ao final da celebração, todos se uniram ao Santo Padre, o Papa Francisco, consagrando os povos da Rússia e da Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria. De Nazaré, Danúbia Gleiser, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. E antes de encerrar essa edição do Canção Nova Notícias, um pouco de arte e história. Você sabia que a origem do circo, como conhecemos hoje, foi na Inglaterra? Vamos conhecer mais sobre essa história com a Vanessa Andrade, lá em Londres. Olha, Adelita, o circo tem a ver com alegria, risos, cores e arte. A história do circo começou na Roma Antiga, no 4º século a.C. Já a origem do circo, como conhecemos, foi atribuída a Philip Astley, no século XVIII.
O cavaleiro inglês é considerado o pai do circo moderno. Após deixar o exército, ele começou a fazer apresentações acompanhado de sua esposa. Ele foi o primeiro a construir um local para suas apresentações diante de uma plateia. Chamou essa arena de Círculo, mas ficou mais conhecida como Circo. Era um ringue circular que permitia ao público uma melhor visão do espetáculo. Em 1769, Astley comprou um depósito de madeira perto da ponte de Westminster e deu o nome de Anfiteatro de Astley. Durante o dia, o casal dava aulas de equitação e à noite fazia apresentações. No ano seguinte, contratou acrobatas, equilibristas e malabaristas. O primeiro palhaço foi Joseph Grimaldi, em 1781. No ano seguinte, o mágico Fred Van Buren foi incluído ao espetáculo. No início, a ideia era manter a atenção do público entre os atos de equitação, mas a variedade tornou-se parte integrante do show. Porém, em seus espetáculos nunca foram utilizados animais selvagens. Astley exportou seu circo para a França e de lá se espalhou pela Europa. Apenas no século XIX, as tendas gigantes começaram a ser usadas e assim facilitar as apresentações ao redor do mundo. O local onde era o anfiteatro de Astley agora é o Jardim de St. Thomas Hospital aqui em Londres. Em 2018, o circo completou 250 anos e em homenagem ao casal foi fixada uma placa que celebra pessoas notórias. E nela está escrito, abre aspas, Philip e Patty Astley encenaram espetaculares proezas de equitação nas proximidades em uma segunda-feira de Páscoa de 1768. Adicionando acrobatas e palhaços, eles criaram o que hoje conhecemos como o circo, fecha aspas. Parabéns a todos os artistas de circo que com sua arte conseguem capturar nossa atenção e assim tornar a experiência inesquecível. Até a próxima, Delita! Muito obrigada, Vanessa. E um convite para quem está aqui na Grande São Paulo, venha participar hoje com a canção nova do Retiro Quaresmal na Catedral do Líbano, no bairro da Liberdade. Hoje tem a presença do padre Rodrigo Natal. Saiba mais no Instagram, @cançãonovasp. Ficamos por aqui com imagens da capital paulista. Continue na companhia da Canção Nova. Até amanhã.